Olá, tudo bem? Sou eu, o Padre Rafael, e estou aqui com o professor Guilherme. Chamar ele de professor é até esquisito porque eu relaciono com ele como amigo, mas enfim, é professor de fato. Nós queremos fazer a nossa oração e dizer que nossas conversas, sempre com o intuito de trazer assuntos de ocultismo, mundo espiritual, anjos, demônios, sempre com a perspectiva católica, ou a tentativa de ser Sim. católico, né? Vamos pedir a intercessão de Nossa Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos, para que ela venha em nosso auxílio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sois-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Amém. amém, amém. Irmão, queria começar esse bate-papo com você hoje perguntando o seguinte: olha só. Nós rezamos agora, o Senhor nos deu uma bênção. Isso se configura como uma prática religiosa que nos aproxima de Deus. Minha pergunta é: em que medida as práticas religiosas, falsas doutrinas, falsas religiões e por aí vai, em que medida isso pode nos afastar de Deus e nos aproximar do mal? Por que eu pergunto isso também? Sabe aquela história de que todas as religiões levam para Deus, se fala do bem, se fala da paz, se fala do amor, se só quer o bem para o próximo, isso não pode fazer mal, mas a prática pastoral nossa mostra diversas pessoas que se envolveram com ocultismo e diversas outras religiões, como isso no tempo acabou fazendo mal para essas pessoas. Como é que isso se dá? Por que é que isso se dá? E por que que o mal, por que é tão importante a gente entender que o mal não vai se apresentar a nós com tridente, chifre, rabo? Deu pra Vamos lá, pegar? Guilherme. Você trouxe, né, muitas colocações. Olha, nós dizemos com ousadia de fé, que nós encontramos a verdade nos liberta, a verdade é Jesus Cristo. E ele desejou uma igreja, ele se identifica com a igreja dele, a semelhança do que quando ele diz para Saulo: por que me persegues? Saulo nunca viu Jesus. Ele perseguia os cristãos e Jesus se identifica com os cristãos. E Jesus se identifica com a igreja dele, a esposa, né? O amado que se identifica com a esposa. Então nós professamos nossa fé cristã, nossa fé católica, acreditando como ela é a verdade que liberta. Cristo é o nosso Salvador, nos liberta do mal. E a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição são as fontes da nossa revelação, que isso faz com que a gente experimente deste amor libertador, né? Aqui sem expressão como ideologia, mas como de fato que nos liberta de algemas da escravidão do pecado. Uma vez que eu conheço a verdade e eu começo a andar por caminhos que se distanciam da verdade, que não tem compromisso com a verdade, eu vou estar negociando, eu vou estar dialogando ou cultuando a mentira. Ou seja, se a gente pega do raciocínio espiritual, né, do pai da mentira, a gente vai estar realizando uma proximidade com o mal, com as Sim. trevas, né? Então, sim, uma vez que eu conheço a verdade e eu começo a nivelar por baixo, me afastando dela, se eu não tenho afeição à verdade, se eu não vivo da experiência da verdade do evangélica, da verdade sacramental, eu fico mal, porque eu me afasto do bem. Eu afasto da expressão do amor, da fonte da vida, né? Mas eu queria chamar a atenção para isso. Eu acho que cada vez mais a gente precisa compreender que o mal não vai se apresentar a nós ao Ah, longo entendi, da sim. nossa Você vida tava pegando. com É que a gente zoom. traz a ideia estereotipada, né? O mal é aquela realidade. O mal, ele tem cara de mal e ele se apresenta Tem de chifre, tem rabo, tem forma cheiro de enxofre. maléfica, né? E não é dessa maneira. Mas aqui eu já quero pegar uma realidade que me incomoda.
e não sei se você vai se identificar com isso. Eu nem sei se as pessoas mais conseguem identificar o mal, mesmo que ele use a cara do mal. Vamos pegar na cultura pop. Se a gente. A Disney. A Disney, nos seus últimos filmes, tem trazido Escancarou, né, cara? Perdeu o pudor. uma questão dos vilões, e que a gente sempre imaginava os vilões, mas são as pessoas que a gente tá adorando. Nós temos um filme da Malévola, em que a história original da Malévola é a história da Bela Adormecida, correto? Correto. Que tem a Roca lá, que ela que faz a Roca, Eu não sei, não não lembro. consigo te ajudar, cara. Não... Vai furar o dedo, vai dormir e o príncipe vai acordar. É a Bela Adormecida. As pessoas terminam o filme gostando da Malévola. Gente, ela é do mal. Malévola, mas ela vai sair como a querida, aquela que eu tô desejando. Aí eu começo a ter crianças que querem a roupa da Malévola na festa de aniversário delas. Eu começo a cultuar essa ideia de crianças com chifres, com roupa preta, com uma maquiagem escura, pesada. E agora o último foi a Cruella. Se bem que esse filme da Cruella ainda não assisti. Mas a Cruella... Mas pelo que eu li, ele segue uma mesma linha de humanização do personagem vilão, fazendo com que as pessoas quase que se compadeçam com a história, meio que justificando, olha, Exato. a pessoa é má, e a pessoa cria afeição. Isso para mim é má, mais grave. mas... Nesse sentido, o filme do Coringa não fez essa linha. Eu não vejo a linha de afeição ao Coringa. Não. Mostra o quanto ele é doente, o quanto ele é... Claro que fala de uma sociedade doente também. Mas ninguém termina compadecido, como eu gosto do Coringa. Do Coringa, que estourou os miolos lá do rapaz no programa ao vivo, do filme. Mas com as feições de Cruella, de Malévola, as pessoas começam a ter esse desejo. E aí, como é que, aqui pra nós, Brasil, que ninguém malemar celebra o dia do índio, o dia do saci ou coisa semelhante, mas o dia das bruxas Virou. tá cada vez mais forte e mais visível. E nessa questão eu vejo como eu sou insuportável, porque eu não negocio. Se eu sou cristão, se eu sou católico e eu vivo a minha fé, eu não vou, vamos lá, permitir que o meu filho vá a uma festa em que ele vai se fantasiar de um monstro com feições macabras e celebrar um dia da escuridão, um dia de bruxa, dia de morte. Não tem sentido. Olha não tem só, sentido. uma coisa que eu falo porque em parte você sabe, conhece a minha família, eu vivi isso dentro de casa um pouco. O filme Invocação do Mal 3, que você assistiu, ele tem uma frase que é mais ou menos assim: a cada julgamento que nós fazemos, colocamos nossas mãos sobre a Bíblia e juramos perante ela, reconhecendo a existência de um Deus superior. Tá na hora da gente reconhecer que existe também um mal, o oposto, o outro lado. Acho que é aquela hora que ele vai persuadir a advogada a defender o caso, né? Aí o que acontece? É estranho falar isso, né? Mas eu acho que a gente vive numa sociedade hoje que as pessoas precisam se convencer e perceber de que o mal existe, certo? E aí enxergar o seguinte: uma ação boa, e aqui também digo isso com muito orgulho, essa frase é do Padre Jonas Abib. O Padre Jonas vai dizer o seguinte, que uma ação boa, caridosa, com amor e com afeto, por menor que ela seja, ela tem a sua raiz, a sua essência no céu. E aí ele fala, o mesmo acontece com o mal. Qualquer ação pecaminosa, maléfica, de falta de amor, por menor que ela seja, ela tem como essência, ela tem como a raiz o mal, o inferno, a ausência de Deus. E eu digo isso por quê, padre?
as pessoas não conseguem perceber o seguinte: aqui a gente está gravando, aqui nós estamos batendo esse papo, e não por acaso a gente colocou uma imagem de Nossa Senhora, mas eu, por mim, eu tenho por hábito andar no bolso da calça, qualquer calça que eu tiver, o tempo que for, eu ando com terço. Você abrir minha carteira que está ali do lado, tem imagem de Nossa Senhora das Graças. Se eu pegar o meu celular, a tela de bloqueio de tela do meu celular é a imagem do Espírito Santo. Essas pequenas coisas nos conectam com Deus. E as pessoas perderam a noção de que como pequenas coisas no nosso dia a dia podem nos conectar com o mal. Sim. Me incomoda muito, e me interrompa a hora que o senhor quiser, pessoas do tipo, a gente tava aqui batendo um papo e a gente ia começar a falar, eu engasguei, tô quase engasgando e querendo tossir de novo aqui. Por isso que eu tô tomando chá direto. Eu já vi pessoas que ao engasgarem ou toparem num determinado lugar, a pessoa vai e solta. Ô, inferno. A criança faz alguma arte, ô, que inferno, olha a bagunça que você fez. Sem se notar que esse tipo de coisa, isso pode trazer e traz em si um mal. É um vocabulário muito pesado. Se você é um desgraçado, É? né? Que E aí, inferno. eu tô falando assim, em casa. Você sabe que a minha família é uma família plus, pra dizer o mínimo, assim. É um combo, né? Você vai, pede um lanche, vem nuggets, batata, Coca-Cola, sobremesa. Abraço a família do Guilherme, adoro. Eu sei que você adora, por Gosto isso que eu tô muito, falando. muito. Mas por que eu tô dizendo isso? Era frases que eu sempre escutei em casa, do tipo, não, isso não tem problema nenhum, para de ser exagerado. Ah, eu lembro quando minha mãe comprou uma bruxinha de enfeite e colocou uma bruxinha de enfeite lá. Não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é só um enfeite. E aí depois a amiga falou que ia com ela não sei aonde pra rezar com uma senhora e que fazia um passe lá do não sei o que. Não, isso aí não tem nada a ver. Ela só quer o bem do outro, não tem. A gente tende a achar, a gente não, mas muitas pessoas tendem a achar que tá tudo lindo, tudo maravilhoso e tal, e não percebem que em pequenas ações nossas a gente vai se aproximando do mal e vai deixando aquele mal entrar cada vez mais na nossa vida. Parafraseando também o Santo Padre, fumaça de Satanás que ele diz que a fumaça de Satanás entrou na igreja. Sim, sim. A gente não consegue perceber como que nessas pequenas coisas a fumaça do mal vai entrando na nossa vida, né? Ô, Guilherme, eu ia falar, a gente não tem mais um cenário cristão, um cenário católico, um lúdico imaginário católico. Porque primeiro que culturalmente a gente tá essa bagunça muito grande. E essa bagunça muito grande faz com que a pessoa participe de outras realidades que não faz parte da expressão de fé católica dela e ela não vê problema algum. Porque frases prontas. Deus é o mesmo. É o mesmo Deus. Tá fazendo bem. Se tá fazendo bem, não importa. As pessoas começam a ficar na superficialidade e não se aprofunda. A gente, pastoralmente, a gente olha umas situações assim, por exemplo, vamos fazer o terço dos homens. Ó, que maravilha, terço dos homens. A gente chegou ao ponto que os homens não rezam mais em família, então a gente tem que criar o terço dos homens e ficar feliz porque vai homem rezar o terço, porque já não existe mais a experiência de terço dos homens. Não tem mais experiência de rezar o terço em família. Então a gente vai criar o terço dos homens. Gente, o terço dos homens é algo muito bom, mas ele não deveria existir como uma necessidade. Se é uma necessidade é porque não temos mais isso na cultura, na convivência. Você sabe que eu já atendi muita gente assim, cara. Vou conversar com o senhor. Você reza o terço? Eu rezo o terço sempre lá no terço dos homens. E aí você vê claramente que o cara reza o terço uma vez na semana. Uma vez na semana. Quando ele vai lá no terço dos homens. Fora isso. Sim. Então, a gente tá um tanto quanto perdido no sentido de como fazer uma logística de fundamentar exatamente essa questão. Mas a gente vê isso também no clero, e aqui parece até meio perigoso quando eu falo,
Mas a gente não olha mais para o sacerdote como sacerdote, o homem de oração. A gente está olhando para ele quase como um ser multimídia, multifaceta, que tem que estar em todas as áreas. Um administrador, um empreendedor, alguma coisa assim e tal. E tantas outras questões. Faz parte do exercer, mas às vezes vai perdendo a dimensão principal do mundo, de santificar, de governar e levar as pessoas a essa experiência. Mas o contrário ele faz presente. O mal, o mal na sua expressão bizarra, na sua expressão como uma anomalia, como algo que fere a natureza, está muito comum. A gente vê isso, a gente escuta isso nas músicas, a gente vê nas performances, a gente vê em várias situações em que cada vez mais a oposição à fé, e a oposição à fé cristã, especificamente falando, é algo natural, se tolera e tá tudo bem. Por aí. Você falou, a gente acaba tolerando essa aversão ao cristianismo, mas uma coisa que me incomoda muito, queria que a gente pudesse falar um pouquinho disso, padre. Não numa linguagem teológica chata, mas sim, aqui a gente tem que tocar na Sagrada Escritura. Olha só, eu entendo da seguinte forma. A gente precisa cada vez mais ser um tanto quanto lógico em algumas questões, em alguns pontos. Exemplo, eu, senhor, e uma parte das pessoas que nos acompanham, nós cremos num Deus uno e trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando eu me coloco em oração, eu me coloco em última instância em comunhão com esse Deus, com Deus. Quando eu invoco a intercessão da Virgem Maria, quando eu invoco a intercessão dos santos anjos da guarda, enfim, o objeto último da minha oração, da minha prece, é Deus. Quando uma pessoa vai, por exemplo, num centro espírita ou em algumas outras denominações Não cristã, não católica. não cristã, não católica, e a gente está falando aqui do culto popular mesmo aí, candomblé, umbanda, uma coisa, outra. Coisa que nós, na nossa ignorância também, às vezes a gente acaba confundindo uma coisa com outra, achando que é tudo igual, quando entre eles também existe uma diversidade muito grande. Mas para mim o raciocínio lógico é o seguinte, olha, se eu fui num determinado local e realizei uma determinada prática espiritual, com quem eu falei ali? Foi com Deus? Foi com a Trindade? Se não foi com Deus, se não foi com a Trindade... Foi com o quê? Com o quê? Eu tô falando com quem? Eu pedi um passe. Tá. Aquele passe veio da onde? Aquilo ali veio de onde? E aí, para mim, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Por quê? As pessoas precisam perceber isso. Ou você crê num Deus, que não é o nosso caso, que ele se manifesta de uma forma num local e se manifesta de outra forma em outro, e se manifesta de outra forma em outro, em outro, em outro, em outro. Ou são vários deuses, até mesmo. Ou então você está tratando com outra coisa. Sim. Ou então você realmente está botando sua mão em coisas, em locais que não eram para botar. Tô errado, Di? Não. Guilherme, voltando para essa ideia do respirar o ambiente de fé. Na minha casa, desde que eu era criança, eu lembro que tinha uma revista João Bidu, Guia dos Sonhos. Eu sonhava, tinha que eu ler aquela revista para entender. João Bidu. Eu lembro que era esse nome do rapaz. Agora, um catecismo não é algo comum nas casas. As pessoas não têm um catecismo. Hoje em dia nem Bíblia mais, cara. Não, nem Bíblia mais. Então, uma criança não pega um catecismo. Um pai não lê um catecismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas dessas questões é ignorância doutrinária. Ela não tem a formação. Eu, uma vez, quando eu trabalhava na paróquia no Brooklyn, aqui na Zona Sul de São Paulo, tinha uma família de judeus ortodoxos ali, né? E tinha uma praça
E era visível. E uma vez estive próximo deles, não conversei com eles, mas estive próximo, e era visível as crianças brincando, e o pai com as crianças brincando, falando de Abraão. Que as crianças repetiam o nome de alguns profetas, e dos patriarcas falavam lá. Imagina, a gente não tem essa dimensão. A nossa dimensão, o respirar o cenário e viver um cenário católico, nós não temos. Nós não temos uma cultura de ter um catecismo, de se ler um catecismo, de se formar. Bíblia, a gente precisa ter Bíblia para criança, nada contra, mas a Bíblia para criança, o pai, a mãe deixa a criança com a Bíblia ilustrada da Turma da Mônica, ela lê, mas não tem aquela preocupação da evangelização, da formação, porque isso é formação de caráter também. Eu não vou roubar porque eu sei dos valores da minha fé e de que eu aprendi em casa. Eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou levantar o falso testemunho, eu não vou desperdiçar o meu dia. Existe um dia na semana que é o dia voltado para Deus, em que a minha família se reúne para ver esse dia em graça. Nós não temos isso. Não, e quando você fala disso, eu me lembro de outras coisas também. Por exemplo, as pessoas hoje em dia, culturalmente, elas estão cada vez mais, a gente falava agora há pouco, relativizando o mal, né? A Malévola é a boazinha, a outra qualquer. A Cruella não é tão cruel. Não é tão cruel assim. E é interessante o contraditório, Malévola, Cruella. E a gente gostou. Não, tranquilo. Não, é isso. A gente não percebe o mal se apresentando. Mas do que eu tô falando agora? É o seguinte. Ao mesmo tempo, o mal, para nos chocar, precisa ser cada vez mais um mal pintado com cores muito fortes. Muito forte. Tem que ser inédito, tem que ser bem criativo. Não, assim, por exemplo, mesmo no vocabulário, a gente vê. Não basta falar que o cara foi um irresponsável, ou isso, ou aquilo, enfim, não. Você tem que rotular. Ou o cara é um genocida, ou ele não é mal o suficiente. Ou ele não é mal o suficiente. Ele tem que ser Hitler. Tem que ser top. Tem que ser muito bom pra gente começar a dar atenção a essa maldade. Esses dias aí, tinha um cara fugindo aí que matou algumas pessoas, e aí fugindo lá do Goiás, Brasília, sei lá pra que lado que o cara tava lá, e todas as televisões falando do cara. Não bastava falar que ele tinha matado 3, 4 pessoas, não. Você tem que pintar ele quase como que um Superman, que a polícia faz um cerco danado e ele escapa de todo mundo. E ó, a gente tem que usar a palavra serial killer. Exato. E se não ficar marcado assim, então não tá errado. Só que eu percebo isso quase como um movimento de autodefesa. É mais ou menos assim. Sabe aquela coisa de confissão? Eu não tenho pecado. Eu não matei, eu não roubei. Agora não tá nem assim, ó. Eu não roubei tanto. Eu não roubei tanto. Não, e pior que anda por essa realidade mesmo. É impressionante. A gente eu só dei um tapa em alguém. A gente se anestesiou. Quando a gente escuta se houve corrupção, desviou R$2.000, R$6.000, ninguém vai dar atenção a isso. Imagina. A gente escuta milhões e soa de forma tão natural. Houve uma lavagem de dinheiro, foi descoberto. 5 milhões. 5 milhões já entra. Dinheiro de pinga. Não, mas então, dessa maneira, espiritualmente também nós somos afetados. Se a gente pega o pontificado do Papa Bento, acho que ele foi 8 anos de pontificado, a palavra, slogan do discurso dele é relativização. Relativizaram. Foi tudo relativizado. A gente relativiza os valores, a gente relativiza a sexualidade, a gente relativiza a expressão de fé, relativiza tudo. Isso tudo. Aí eu falo sem medo de errar. Um documento que todo mundo na Igreja Católica deveria ler. Para mim é um dos textos mais proféticos que nós temos nos últimos anos. É a homilia dele na missa de corpo presente do Papa João Paulo II? Na missa de abertura do conclave. Que ele fala da ditadura do relativismo. Nós estávamos no seminário naquela época. Aquilo ali é um tesouro espiritual. E eu vejo que hoje em dia o mal, ele tá tão descarado dessa forma que
nós caímos na mentira de nos acharmos bons porque nós fazemos quase nada. Sim, Então é mais ou menos assim. Eu não matei, eu não estuprei, eu não roubei, já tá ótimo. Tá ótimo. Precisa Você ser não- reverenciado. Não, Eu sou não, é. entre os melhores, eu tô no top E 10. assim, você não roubou, mas sonega imposto. Você não estuprou, mas nas baladinhas da vida aí, vem cá minha nega, por aí Sim, vai. sim, Você sim. não matou, mas a conferir, precisa do replay. E aí quando você pega uma pessoa com essa mentalidade, se ela faz um sinal da cruz de manhã, reza um Pai Nosso, e antes de dormir espanta a mosca lá e reza uma Ave Maria, ela já acha que merece o altar. É aquela amiga da sua mãe super católica. Super católica. Não, minha amiga é super católica. Entendeu? Super É isso, é a católica. ideia do super católico. Não, mas você Eu já sou falou de super católico. Quando escuta esse super católico, eu falo, Eu sou lá super vem. religioso, cara. E assim, aos poucos, isso vai entrando. E aí tem horas que a gente olha pra nós mesmos, quando a gente deveria se examinar e falar, não, eu preciso mudar de vida. Aí você já começa, não, mas pô, nos últimos 10 dias eu rezei uns 4, 5 terços. Quem que faz isso? Ô, Começa a olhar pro céu e É. fala, Senhor, olha, não, me valoriza. faz 3 meses que eu não falto na missa de domingo. Tipo, como, uau, nossa, cadê a minha capa? Exatamente, exatamente. E a gente não consegue enxergar como que esse mal vai tomando conta da gente, como que essa... A gente falou já um pouco sobre o mal no ambiente, né? O mal nas coisas, de possessão e por aí vai. Mas a gente não percebe como o mal ele vai entrando na nossa mentalidade e ele vai fazendo ninho na nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar a vida. E quando nós menos percebemos, a gente está com uma vida de pagão, se achando a Madre Teresa de Calcutá. Não, quando a gente olha, acho que é Marcos capítulo 8, o versículo eu não vou saber direto, mas quando Jesus anuncia o reino pela primeira vez, aí chega Pedro, não, Senhor, imagina que não te aconteça isso. E Jesus bota vai pra trás, Satanás. Pedro, tu és pedra de tropeço, tá pensando igual aos homens, não pensa igual a Deus. É essa ideia totalmente diabólica. Não. E eu não fico com pudor de usar essa expressão, diabólica. É diabólico. Porque de fato é. E aí, olha só, esse é um assunto que eu sei que você gosta também. Uma Madre Teresa de Calcutá. Sim, sim. Não que você goste do assunto de Madre Teresa de Calcutá, onde eu vou chegar. Tá? Mas Madre Teresa Não, eu sei que você é fã, sabe tudo dela, enfim. Que ideia. Ela, depois de um determinado período da vida dela, muito famosa, enfim, recebida por todas as maiores autoridades do mundo, o ONU, aquela coisa toda. Uma vez ela foi entrevistada por um jornalista e no meio dessa entrevista, o jornalista perguntou para ela: escuta, senhora agora, reconhecida internacionalmente, indicações a prêmios internacionais, isso e aquilo, como é que a senhora se sente em relação a esse sucesso que a senhora alcançou? Pergunta é nesse sentido. E ela respondeu curta e grossa: eu não nasci para ser um sucesso, eu nasci para ser fiel. A gente vive um período de uma mentalidade tão diabólica que eu me vejo em alguns momentos dizendo essa frase ao contrário. Eu não nasci para ser fiel, eu nasci para ser um sucesso. O sucesso começa pela foto de perfil. Não, eu nasci para ser um sucesso, cara. Esses dias também, e aí eu chego onde eu queria com você, que eu sei que é um assunto que você gosta. Eu tava numa rede social, de verdade, eu não vou lembrar qual que era agora, acho que era o Instagram. E hoje em dia todo mundo faz curso e vende, não sei o que, e vende aquelas... Tem que pensar até alguma coisa também. Não, eu tô falando isso porque aí tinha um cara lá, o curso dele era ensinando homens a baterem fotos boas para colocar no perfil da rede social para ter sucesso na carreira. Esse era o curso do cara. E aí ele fazia uns gestos assim, sentado numa poltrona como essa,
assim, e não sei o que assim, e pra cá e acolá. E a única coisa que eu lembrava era dessa nossa poltrona aqui onde a gente grava o programa, e eu pensando, cada vez que eu sento nessa Eu já poltrona, fiquei a apegado a minha essa poltrona, barriga querido. parece que eu tô 15 quilos mais gordo do que eu realmente estou. Só E aí, parece, só parece. e aí eu olhava aquilo e falava, as pessoas estão com uma mentalidade cada vez mais diabólica. E ainda em cima desses cursos também. E se tem curso é porque tem demanda, Claro, tem procura. claro. Tem procura. E aí começa aquele papo, né? Fazer 6 em 7, isso, aquilo, não sei o que lá, tal. As pessoas, elas querem o sucesso, mas elas querem o sucesso também do jeito que eu tô aqui. Na boa, sentado na manha, tomando o chazinho quente que a mãe do nosso profeta fez aqui. Eu não quero ter trabalho. Eu quero alcançar o sucesso em 100 dias, se possível na minha rede social, fazendo pam, 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 pananana, pananana. Quer ser santo? Não é? Quer ser Ai, santo? Guilherme. Terço, rosário. Imagino você tananã, num desses tananã. vídeos. Imagina eu lá, confissão, Sério, confissão. Eucaristia, pam, 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 pam. Aí eu olho pra câmera e falo, prepare o print aí. Pam, 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 nananana. Eu falo, não, não. E eu me vi, lógico que eu não me vi fazendo isso, mas eu consegui conceber isso, entendeu? E aí eu pensava, cara, isso é muito diabólico. Do tipo, a gente tá vivendo um período. Vídeo É. TikTok, Instagram é Não. diabólico. E aí eu olho pra aquilo. Não, cara, e é surreal, porque assim, na igreja, cara, isso tá entrando na igreja cada vez de uma maneira mais escancarada. E não tô falando de padre, freira, leigo, isso aqui. Não, mas a mentalidade. A mentalidade. Eu quero as coisas fáceis, eu quero as coisas imediatas, eu quero o reconhecimento, eu quero ser reconhecido porque eu falo bem, porque eu interajo bem, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E, e sempre tendo pouco trabalho, Sim, sim, sim. certo? E de preferência, não me comprometendo muito com as coisas. Eu não quero ser fiel, eu quero sucesso. sucesso. São coisas completamente diferentes. Totalmente diferente. A gente. Isso tudo nos relacionamentos, nos modos de viver a vida, o modo de ver a vida, né? Ó, eu não sou nenhum exemplo porque eu ainda sou muito apegado ao sedentarismo. Tô tentando sair do sedentarismo e eu vejo como isso é um processo muito Não, difícil. eu sou fiel à vida sedentária, irmão. Eu pago academia, mas eu sou fiel. É benfeitor de academia, Não, né? eu mantenho... Mas espiritualmente, isso também é uma luta. É uma luta porque não é que a gente ficou assim, a gente já tem uma mentalidade, uma sociedade dessa maneira. Se a gente parar para pensar, a tecnologia ela é muito boa, muito fantástica, mas ela tem se direcionado por uma via que tem nos emburrecidos e nos tem nos acomodado extremamente. Hoje eu só sei um número, eu sei 2 números de telefone, o meu mesmo e o da minha mãe. Não, eu não sei o número da minha mãe. Quando eu era, porque minha mãe nunca mudou há muitos anos o número dela. Quando eu era criança, eu sabia vários números. Adolescente. Vira vários números. O pessoal depois vê se deixa ou não, mas pode deixar. Esses dias eu fui fazer uma compra por um determinado local e fui usar um cartão que não era o meu. E aí a pessoa virou e falou, ó, usa esse cartão, tal, mundo de igreja, você sabe. Usa esse cartão, a senha é tal. Anota aí. Mas na hora eu falei, não. Era o número do telefone fixo da minha casa. Tipo, 5631, era o número do telefone fixo da minha casa. Uhum. Falei, não precisa anotar nada, cara. Tipo, segue o barco, entendeu? Mas eu lembro do telefone fixo da minha casa, mas eu não sou capaz de lembrar hoje do celular da minha mãe, cara. Se roubaram meu celular, eu não consigo ligar pra alguém pra falar, ó, roubaram meu celular. Eu não sei a minha placa do meu carro, mas tudo bem. Mas o celular. Então, os 2 números eu sei. Eu sabia. Por exemplo, foto. A gente valorizava uma foto. A gente, não existia foto sozinho. A foto tinha que estar com família ou mais 3, 4. E se for sozinho, tem que ser num cenário, um fundo muito bacana. Porque a gente tirar aquela foto. Aquela foto só ia ser revelada daqui 30 dias, em média. Então a gente tinha que estar com uma roupa boa. A gente fazia valorizar. A gente não tem mais isso. Então, Foto da primeira comunhão. Com a velhinha bonitinha, roupinha branca, aquela meia até aqui. Não, então. Você sabe o que já aconteceu uma vez comigo? É. Uma vez eu fui realizando o batismo.
Eu batizei a criança. Quando eu terminei de batizar a criança, o rapaz da família com uma máquina bacana, tudo, falou: Padre, tem como você repetir? Ele pediu pra eu repetir pra ficar melhor a foto, pra ele tirar foto. Meu Deus do Eu falei: céu. não, eu batizei, tinha jogado água, tudo. Eu falei: não, no meu bolso não dá. Ah, não, é eu pegava a possível. criança. Vamos fazer um batismo Não é de possível. imersão agora, pra ficar mais bonito aqui, ó. Com fotógrafo. É. Mas eu lembro que isso aí, nossa, eu era bem no início do ministério sacerdotal. Isso aconteceu. Mas olha como uma questão que pode parecer superficial, ela é muito profunda. Então, quando o Papa Bento já falava dessas questões de relativizar, é justamente isso. Olha o nosso problema para conseguir padrinho e madrinha católico para aquele que está buscando a formação e a iniciação cristã. Os jovens do Crisma, ou alguns adultos, quando estão se preparando, eu falo, gente, eu vou organizando. É coisa que eu falo já no primeiro encontro de Crisma, eu já falo para os catequistas, ó, já trabalha seu primeiro encontro, porque é dor de cabeça. Vai chegar no final do ano, é uma dor de cabeça. Porque não tem mais referência. E a gente tem muitas exigências. Quais são as exigências? Ou é solteiro ou é casado. É engraçado isso, né, cara? É Nossa, muito difícil muito. encontrar alguém hoje que se enquadra nesse perfil. Não, É isso, cara. E a pessoa. Não, É a bem- gente, é a gente tá complicado. falando de É complicado. relacionamento e ainda em cima daquela frase, eu não nasci para ser um sucesso, eu nasci Eu para nasci ser pra fiel. ser- Não, calma, você tá Não, com a versão minha piedosa, frase, né? não, a versão A versão Madre Guilhermansberg. Teresa. A versão Guilhermansberg. Eu nasci para ser um sucesso, eu nasci para ser fiel. A gente pega datas importantes, como o Dia dos Namorados, por exemplo, aí você começa a ver que monte de foto em rede social. Todo mundo é o casal perfeito. Sim. Você sai pra conviver com a pessoa um final de semana, você olha aquilo e você fala, eu não queria isso pra minha vida de jeito nenhum. Mas sabe, eu comparo, às vezes, quando eu pego uns casados, eu falo, eu louvo a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Eu celibato. sou sacerdote, celibatário. Peço a Deus a graça da fidelidade, mas, meu Deus. Mas nas redes sociais tudo é encantador. Não, então, isso pra mim é um tanto quanto diabólico também, pelo certeza. sentido. No seguinte sentido. Num primeiro momento, nós nos acostumamos com as redes sociais e até um pouco antes da pré-rede social. Você falou das fotos, vou dar um exemplo. A minha foto da primeira comunhão, ela é artificial. Eu tenho uma foto minha lá bonitinha, o cabelinho de índio que eu tinha ainda, roupinha branca, não sei o que, taranã, tênisinho branco, a velhinha, eu tô parado lá, perto da antiga imagem de Nossa Senhora Perpétua Socorro. Tô lá. Então, aquilo é superficial, mas não é uma mentira. Nós demos um passo além agora. Nós saímos da artificialidade e partimos para mentira para valer. Isso é importante a gente perceber. Não se trata mais como a gente fazia na nossa infância. Vamos bater a foto de família. Então junta todo mundo, os tios atrás, vô e vó sentado, a criançada lá e bate aquela foto. É uma imagem, uma cena artificial, mas não é mentirosa. Hoje não. A gente pega as nossas redes sociais, a gente pega aquilo que nos cerca cada vez mais. As pessoas não só se acostumaram com a artificialidade, como elas passaram para mentira mesmo. É uma coisa mentirosa. As pessoas não estão bem. Mais do que nunca, né? A gente fala, porque durante a pandemia as pessoas ficaram mal, isso e aquilo. E ao mesmo tempo, todo mundo lá, sucesso, agora vai. Para tudo, a gente dá um jeito de mentir sobre tudo. Sim. E isso para mim é uma mentalidade diabólica. Esses dias não posso chamar de amigo, porque não se trata disso, mas um colega, ele postou nas redes sociais dele que ele estava saindo da empresa e que agora ele estava se lançando a novos desafios e que não sei o que, era uma nova etapa da vida dele, e que isso e aquilo. E eu, ingênuo, fazia tempo que a gente não se falava, tal.
num ato de coleguismo, telefonei, porque eu sou desses de telefonar, você sabe. Nossa, mas o que é isso? Eu nem sei mais o que é E não, isso. eu sei, mas Você faz uma ligação? o meu negócio é ligar. Eu Vocês já liguei, falaram que o celular faz ligação, eu nem imaginava. não, então eu liguei, e aí tô sabendo dessa. Bom, resumo da história. O cara tinha sido mandado embora, entendeu? E eu tava ligando pra ele pra parabenizar pela nova fase. Mas ele transformou aquilo, e aí quando eu desliguei, meio constrangido, tipo, quem que liga pros outros? Ainda mais. Pra parabenizar pela demissão. Não tava. Uhum. Aí eu pensei, assim, mas, pô, se eu fosse demitido, eu não sei se eu publicaria, ó, estou me lançando a novos desafios aí, não sei o quê. Não, tipo, deixa eu quietinho lá. Posto foto de Faria São um Paulo, luto, entendeu? de demissão por um mês, alguns Não, dias. dependendo da situação, eu agradeço aos amigos que eu fiz nesse período. Tchau. Não ia colocar aquilo como agora tô na minha fase Homem-Aranha, vou salvar o mundo. Não, não tem isso. Mas aí a gente faz uma É mentira. compreensão. Por quê? Porque é a necessidade de mentir. Nós não trabalhamos com a realidade. Aquilo que é real nos incomoda. A gente não quer a realidade. A gente deseja essa mentira. Quando o Deus pergunta para o homem, né? Comente, então. Com quem te disse que você estava nu? Então comente do fruto que eu te proibi. A mulher que tu me deste foi ela que me deu dessa fruta e eu comi. Aí Deus pergunta, por que você deu a fruta para ele? A mulher fala, a serpente me seduziu. Essa palavra, algumas traduções da Sagrada Escritura fala que essa sedução é muito importante. Porque a serpente seduz ela dizendo, não, você não vai morrer. Vocês vão ser igual deuses, entendedores do bem e do mal. Ela sabia que Deus havia proibido, não coma desse fruto. Tem toda a criação, tem toda a natureza, mas tem esse bendito que você não vai comer. E ela quis ser seduzida, porque tolerou aquele engano, aquela mentira foi sedutora. Então, eu trabalho com a mentira e socialmente eu quero aceitar essa mentira. Porque quando a gente passa na rua e fala, oi, tudo bem com você? Se eu parar e falar, não tá tudo bem comigo não, até queria partilhar. Você vai falar, meu Deus, por que eu fui falar isso? Porque oi, tudo bem com você? É pra você dizer que tá tudo bem e tchau. Não, mas até aí, tá tranquilo, tá tudo bem, certo? Tá tudo bem. A questão é a gente se acostumar que aquela desgraça, entre aspas aqui, que nós estamos vivendo, de que aquilo tá tudo bem. Da gente acreditar que aquela mentira que nós estamos passando para os outros, que a vida é assim mesmo. Eu posso estar muito enganado, mas eu creio que grande parte das frustrações da vida contemporânea, por assim dizer, e das doenças psicológicas, elas advêm disso, cara. Eu tenho um relacionamento de mentira, onde eu digo que eu amo, mas eu amo a pessoa que eu tô hoje, eu amo chocolate, eu amo meu cachorro, e se você botar na ponta do lápis mesmo, se você tiver que abrir mão da pessoa, do cachorro, do chocolate, a pessoa que tá com você cai fora, entendeu? Cai fora. Ao mesmo tempo, na profissão, em alguns casos eu transpareço um sucesso, quando na verdade eu tô completamente infeliz com aquilo. Em alguns casos eu tenho sucesso na profissão, mas ainda com esse sucesso aquilo não me realiza. As amizades cada vez mais voláteis e cada vez mais valendo menos. Esse fenômeno a gente percebe claramente, né? Sem querer criar uma polêmica com essa galera, até porque de vez em quando eles acabam pesando demais em algumas situações, mas não é à toa que hoje você percebe muito mais demonstrações de afeto para com animais do que para com seres humanos. Pessoas preferem mais ter um animalzinho de estimação do que ter um amigo que você pega e faz um telefonema, certo? Telefonema é aquilo que você pega e liga para outra e fala com a outra pessoa. Pegou? Daqui a pouco você vai começar a falar de cartão e de ficha, aí fica grave. Não, mas então, mas... E aí dentro desse cenário que eu tô falando, chega uma hora
que não tem jeito. A pessoa ela começa a perceber, a minha vida ela é bonita, um monte de foto com o meu animalzinho, um monte de foto com o amor da minha vida, que já é o quinto esse ano, entendeu? Quinto amor. O quinto amor. A minha carreira agora vai, e tipo, e não sai do lugar. E aí quando você olha, você fala, tá, mas o que eu tenho pra valer? O que é meu? E aí é nesse momento que a pessoa se depara onde? Com uma espiritualidade também mentirosa. Sim. Eu tenho fé, mas que fé que eu tenho na prática? Eu tenho uma fé não que me sustenta, mas eu tenho uma fé que cala o meu mundo de mentiras. Eu não tenho um encontro com Deus. Eu tenho uma prática de piedade. Eu não tenho uma devoção à Virgem Maria. Eu tenho um gesto simbólico de passar a mão lá, mãezinha. E cara, desculpa com o perdão da palavra, padre, mas eu cada vez mais estou convencido de que o mal ele vai entrando dessa maneira sutil nas nossas vidas e sem a gente perceber nós estamos com uma mentalidade diabólica, com sentimentos diabólicos, atitudes diabólicas, esperando com medo de que o mal vá aparecer por trás da cortina que Sim, seu sim. espeto tá aqui, vem cá. Não, já tá, já foi. Coisa já era. A grande questão, se a gente recordar um tempo atrás, quando nós ouvimos o Evangelho, aquela cena da barca, do barco, Jesus dormindo, os apóstolos apavorados, água entrando no barco, ventos contrários. Isso que você tem falado para mim e que a gente tem trabalhado, a gente só vai enfrentar e vencer com coragem. Porque quando Nosso Senhor levanta, ele acorda e silencia, ele faz uma exortação. Porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé. Vencer esse sistema vai exigir coragem, porque é um novo, digamos assim, uma nova ideia de martírio. Os novos mártires são os mártires que vão contra um sistema diabólico, digamos assim. Porque o nosso discurso aqui que a gente está conversando é coisa de chato. Quem escuta assim, chatice. Ou coisa de carola, ou extremista. Nós chegamos a um ponto em que, se eu falar, eu vou à missa dominical, eu me confesso periodicamente e quero viver bem a minha fé. Mas pra que ser tão radical? Calma aí, não é assim. Não deveria ser assim. Então, essa fé que tem que ser fortalecida e que tem que existir, ela vai estar acompanhada da coragem. Porque senão seremos medrosos, da qual vai tudo afundar. Você falou que eu sou professor, né? Outra coisa que eu tenho reparado, padre, isso eu vi com os meus alunos. Eu não sabia. Quais alunos? Desenha seus alunos. Não, meus alunos, não os que estudam para ser padres. Assim, qual é a idade? Faixa etária de 17, 16 anos, por aí, tá? Eles me apresentaram um movimento que eu não vou saber reproduzir o nome em inglês, mas é no sentido de evitar a masturbação, certo? NoFap. NoFap, alguma coisa assim. Beleza. Que interessante, eles apresentaram? Sim. Eu até estou desenvolvendo um trabalho com eles sobre os vícios da pornografia e os malefícios que isso pode causar na juventude e na pessoa em si. Mas por que eu estou dizendo isso? A coisa é tão diabólica que grande parte daquilo que os grandes, aspas aqui, filósofos e coaches de empreendedorismo, de sucesso, de vida produtiva pregam hoje, tudo católico, sem ter o que pôr e o que tirar. Então você pega lá o tal do clube das 5 da manhã. Acorde às 5 da manhã e seja produtivo. A igreja há trocentos anos fala que o homem deve se levantar cedo, tá? Que a hora que o sol... A tradição de rezar o ofício das leituras nunca existiu. Por aí vai. Depois, esses dias eu estava vendo um outro aí falando da importância de que você vence a sua preguiça de manhã,
Logo que o despertador toca, levanta da cama. Não bota o sonar. E aí dando dicas práticas. Super! Nossa, ninguém pensou nisso antes. Coloque o seu celular no outro cômodo para despertar. Sabe aquelas coisas? Local longe, É, pra você poder longe. levantar e Não, pegar. não, nunca ninguém pensou nisso. Eu só conseguia me lembrar de São José Maria Escrivá e de outros santos que falavam do minuto heróico. Depois, todos eles falam, faça algum tipo de meditação pela manhã, nem que seja uma meditação breve. Tudo. Agora vê esse negócio aí, como é que você falou? NoFap. NoFap. Mas o NoFap ele tem alguma Cara, conotação religiosa? Não. Eu já vi até gente divulgando Eu não isso, conheço como... falando sobre o Steve Jobs, até de que o Steve Jobs teria dito que durante uma época da vida dele ele também não, ele canalizou o impulso sexual para produtividade, para fazer as Então, no coisas. final das Eu contas, nem é pra sei, você- eu nem sei se isso é verdade ou se não. isso é do verdade, Steve mas Jobs. então, Eu tô vendendo é peixe pra que eu não vi se lá. masturbar pra você ganhar dinheiro. Não, mas é aí que eu ia chegar. Capitalismo, precisa de energia. Veja, tudo aquilo que era valor nosso voltou à tona hoje, claramente. Todas as nossas virtudes, cara, elas voltaram à tona, só que travestidas no ar de produtividade, Austeridade, de austeridade, tudo. E que na Temperança, prática tudo já tá nesse discurso. é tudo uma mentira, porque a igreja ensina essas práticas para que nós possamos sair de nós mesmos, nos encontrarmos com Deus e ganharmos o céu, amadurecermos na nossa vida espiritual. Eles apresentam exatamente a mesma coisa, só que qual o objetivo agora? O sucesso. Você vai pessoal. fazer sucesso rápido, entendeu? O pessoal vai olhar para você e vai falar: "Uou, é isso aí, quero ser igual". E depois que você alcançar esse sucesso, tudo aí você vai poder gozar a sua vida do jeito que você quiser. Exato. É igual que. Não sei se era a Betina, o nome daquela menina que você abria o YouTube e ela via falando, ensinando pra como conseguir 1 milhão. Isso. Falei, gente, e é essa ideia de não ter esforço nenhum, o que é importante é o meu sucesso. O meu sucesso. Nossa, a coitada da pobre viúva lá, com as suas moedinhas e tantas outras personagens bíblicos, da Sagrada Escritura, fracassados. Não, então, mas aí... Jesus é um grande fracassado nesse E raciocínio. é isso que eu ia falar. E aí quando nós entramos nesse ponto também, a gente vê essa mentalidade na igreja. Por quê? Hoje em dia, se você fizer missa por cura e libertação, e sem aqui criticar Polemizar, polemizar. exatamente. Aliás, são nossos amigos e são mesmo. São nossos amigos. Exato, tá tudo exato. certo, tá? Abraço pra fulano, pra cicrano. Não, pra a gente Beltrano. pode botar a lista aqui. Mas a questão é, se você botar lá missa por cura, bomba. Missa por libertação, bomba. Experimenta colocar lá missa pra você aguentar o tranco e não desistir. Cri. Missa normal. Desculpa, vai parecer, né? Não, mas não vai ter nada, Não, as pessoas perderam a ideia assim de que faz parte do cristianismo a ausência do sucesso em determinados momentos, ou seja lá o que você queira, como você queira colocar. Mas é engraçado, né? A gente começa a ouvir aquelas frases também. Ah, eu rezo tanto, eu ajudo, eu pago dízimo, eu prego, eu canto, eu sou da produção, eu gravo, eu faço isso, faço aquilo. E tô sempre tomando na cabeça. Nós nos esquecemos que o melhor amigo de nosso Senhor Jesus Cristo, que era Lázaro, Tá foragido, mas desculpa a piada. ele não foi poupado. Não foi. Agora que eu peguei a piada do Demorou, Lázaro né? foragido. Mas tudo Não, bem. tá bom. Demorou. É que quando a gente começa, eu Tem um saio do delay. tempo, Nossa, segundo você, eu preciso que coisa boa, ficar coisa fora boa. do tempo. Mas, ô Guilherme, essa. Teve um Só para raciocínio. concluir, Lázaro não foi poupado da doença, não foi poupado da morte, e mesmo quando Cristo intervém e realiza aquele milagre da ressurreição, depois vão lá e mata o cara de novo. Tipo, Gente, lá é eu isso. já parei pra rezar pro Lázaro, tá? De duas Não, vezes. é o tipo de coisa que a gente precisa entender. Os amigos de Jesus não tem como garantia o sucesso, não tem como garantia fazer o 6 em 7. Não tem como não dá. Não é assim. E esse sucesso, ele não é um
problema só de agora. Se você pegar os discípulos de Emaús, eles estão nessa mesma crise. Quando Jesus chega lá, o que está acontecendo? Ah, você é o único que não sabe aqui o que aconteceu? Jesus, grandes prodígios, milagres, mas já faz 3 dias que ele morreu. Desanimou, bateu uma bad vibe aqui, tá todo mundo triste. Aí, nossa, lentos, como sois lentos de pouca inteligência para entender esse processo. O E senhor vai se depois lembrar. eles vão reconhecer a salvação o quê? No partir do pão. Então, mas o Olha senhor como vai o se Eucaristia lembrar. é expressão totalmente de falta de sucesso. Nessa passagem dos discípulos de Emaús, tem uma das frases mais tristes de toda a Sagrada Escritura para mim. E que eu peço muito a Deus a graça de não viver isso. Os discípulos estão caminhando com o Nosso Senhor, e aí Nosso Senhor conta uma coisa, conta outra, eles falam uma coisa, falam outra, por aí vai. E aí depois de findado o relato, eles dizem assim: todas essas coisas já se passaram há 3 dias, mas a ele ninguém viu. Que ele fala que algumas mulheres falou que viram. Mas a ele ninguém viu. Os discípulos estão falando, olhando para Jesus ressuscitado, que a ele, que está ali na frente deles, ninguém viu. Eu peço muito a Deus essa graça, de que eu não viva envolto numa mentira, ao ponto de eu me acostumar de tal forma com as coisas, ou me apegar de tal forma a essas realidades externas, e quando chegar num determinado momento eu ver que nada daquilo faz sentido, e aí eu vou olhar para Deus e vou falar: Deus, cadê você esse tempo todo? Quando ele está aqui. É aqui de Mateus 25, estive nu, Ele estive está com aqui. fome. E assim, mesmo no mundo católico, eu vou atrás de uma cura, eu vou atrás de uma libertação, quando na verdade a única coisa que eu preciso é do Cristo. E isso não me falta. A cura pode me faltar, mas o Cristo não me falta. A libertação pode me faltar, mas o Cristo não me falta. Mas nós caímos numa mentira, e essa mentira para mim é diabólica, à medida em que o Cristo não me contenta mais. Sim. Só me contenta se vier acompanhado da cura. O Cristo não me satisfaz. Só me satisfaz se vier acompanhado da libertação. Mas ao mesmo tempo, Guilherme, nessa própria cena existe uma esperança. Mas uma esperança que ainda também a gente não escuta, não ecoa mais. O coração ficou aquecido, aquele desejo de eternidade, aquele desejo que não queria que que terminasse, Sim. ao reconhecer ao partir o pão. A Eucaristia não tem essa luz mais, socialmente falando. Quando eu falo não tem mais, não é a Eucaristia em si, mas a expressão que temos. E isso, tá bom, vamos lá. O pessoal de longe, de fora, vamos usar essa expressão, não teria tanto essa responsabilidade, mas internamente nós não temos mais isso. As pessoas cada vez mais se conformam a viver uma vida de fé, uma vida comunitária, litúrgica, mas não eucarística. Às vezes quando tem missa de 7º dia e tem aquela comoção, várias pessoas indo, os ministros ficam preocupados, a gente tem que colocar mais partículas, né? E eu falo, olha, já por experiência eu falo, não se preocupe, não se preocupe. Essas pessoas não se são, aproximam mais. não sabem o que é Eucaristia. Ainda quando tem a noção de que não deve recebê-la porque não estão preparados. Mas não se preocupe em aumentar o número. Pode até aumentar por precaução, mas não é uma expressão eucarística. As pessoas não vão buscá-la. Porque é ali onde a gente reconhece. Mas olha, se quer uma coisa de insucesso, é a Eucaristia. Um Deus poderoso, Criador do céu e da terra, que venceu a morte, que multiplicou pães, andou sobre as águas, chamou Lázaro à vida. Ele realiza o que for necessário num pão sem fermento, sem nada, vulgarizando aqui, sem um ketchup, sem nada. Qual é não se tem essa experiência, não se, e dentro de nossas comunidades não tem esse ardor, não tem esse desejo de buscar, porque não tem a valia. Sim. Não tem a experiência do sucesso. Agora, pensar, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser
aquele que dá grandes palavras de ciência, de libertação, que tem uma multidão, isso se busca. Mas eu tive uma experiência dessa em 2020, na pandemia. Teve um dia que terminou a missa e eu fui ver no Instagram quantas pessoas assistiram. E eu fiquei constrangido comigo mesmo. Sabe essa situação de constrangimento próprio? Que você olha até ao redor e diz, será que alguém tá me vendo? Porque eu terminou e falei, meu Deus, olha, eu fiquei preocupado com isso. Eu fiquei totalmente constrangido pensando, será que as pessoas assistiram? Será que curtiram, gostaram? Não, olha que coisa tão pobre, né? É claro que tinha o louvor do desejo de as pessoas em casa poderem participar, mesmo com aquela distância, mesmo de forma remota. Mas para mim aquilo era muito constrangedor. Não, a gente sabe quando tem a alegria de saber que a palavra de Deus está sendo levada para as pessoas e quando é a alegria dos likes e das curtidas e do reconhecimento dos outros, né? Isso. Tomara que a gente ainda tenha, né? Como é que é? Tomara que a gente ainda tenha discernimento sobre isso. Sobre É. isso. Não é algo tão fácil, não é algo tão comum, tão presente. Mas, olha, é interessante que quando a gente fala de mundo espiritual, da vida espiritual, das ações dos anjos malignos, a gente cai na ideia das superproduções, de efeitos especiais. Demônio gira a cabeça, anda tateando as paredes. Mas isso que a gente está falando é uma atmosfera tão maligna. Por quê? Divide, fragiliza, traz as novas idolatrias e nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. A gente tá meio estourado no tempo, mas eu quero deixar registrado aqui pra posteridade, hein? O dia que eu for canonizado, você vai lutar na causa da minha canonização para que a minha frase... Qual eu frase? fui conhecido, eu nasci para ser um sucesso, não para ser fiel. Geralmente um santo ele usa uma imagem, ele tem um símbolo que o segura. Pedro com a chave, Santa Teresinha com as rosas. O que estaria junto contigo, Guilherme? Não sei, cara. Um smartphone? Não cheguei a essa tablet. conclusão ainda. A gente precisa discernir isso. Já tem que deixar preparado. Você vai querer já saber qual a sua imagem que vai estar. Nada daquela imagem com a não. cabeça, uma coisa mais... Muito... Contrata aquele cara do curso da foto pra fazer umas fotos. Verdade, você precisa fazer isso. Precisa fazer isso. Oh, meu Deus, a gente ainda tem um grande teólogo vivo, que é o Papa Bento. Não sei até quando. Nossa, esse mas a gente precisa... É uma pena que as peças que são aqueles típicos que a gente só vai valorizar depois que partir. Sim. Né? Mas, de fato, os discursos... Eu lembro que eu fiz uma prova também sobre essa homilia. O Padre Micael deu uma prova com essa homilia. E, de fato, é fantástica. Tem essa, tem a do próprio Corpo Presente, quando ele era várias vezes interrompido com o Santo Súbito lá de São João Paulo II. Pois bem, aí também enriquecendo a primeira homilia do Papa Francisco como Papa, quando ele fala que se tirou a cruz, a igreja é uma ONG. E ONG já tem muitas no mundo. Né? Voltamos sempre para a cruz. Ok? Certo, irmão. Obrigado, Guilherme. A gente se encontra, a gente conversa, a gente partilha e vai assim. Vai fluindo. Beleza. Um abraço.